Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula do curso de ArchiCAD 23. Eu sou o David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco aí a biblioteca de objetos dentro do ArchiCAD. O ArchiCAD já traz embebida nele uma biblioteca vasta de objetos. E esses objetos ficam à nossa disposição sem a necessidade de ficar configurando famílias ou exportando outros arquivos externos. Claro, é possível exportar, inclusive a biblioteca da 3D Warehouse do SketchUp, a biblioteca do 3ds Max, todas elas são compatíveis com o ArchiCAD. Mas caso você não queira utilizar uma biblioteca externa, o ArchiCAD ele te oferece alguns recursos de objetos, de ferramentas para serem utilizados. Habilitando aqui a ferramenta objeto e entrando nas definições, nós vamos ter aqui essa aba, Biblioteca ArchiCAD 23. Clicando na setinha, nós vamos ter três tipos de biblioteca, que é a biblioteca básica, de visualização e de extensões. Vamos ver primeiro essa biblioteca básica, que a biblioteca inicial aqui é a 1.1, é a de mobiliário. A gente pode ver aqui que nós temos algumas opções de acessórios mobiliários. Um armário para guardanapo, barra de apoio, protetor de vidro, porta de chuveiro, secador de mãos, alguns objetos aqui para banheiro, alguns deles com opções diferentes de objetos. Todos paramétricos, podendo ser ajustado cada detalhe, cada dimensão desses objetos. Temos aqui também algumas opções de armários e estantes, todas elas também paramétricas, nós podemos configurar da forma que melhor atender às nossas necessidades, Por exemplo, aqui a gente tem essa estante que está falando que ela tem 3 prateleiras e 3 colunas, mas nós podemos aumentar ou então diminuir esse número de colunas e montar essa prateleira da forma que a gente bem entendesse. Opções de cadeiras, algumas delas até com opções diferentes, todas paramétricas também. Cadeirões e sofás, no caso seriam poltronas e sofás. Tá vendo? Opções de diferentes modelos, diferentes tipos de pés também, com detalhes para a gente poder configurar individualmente. Camas, os blocos de camas aqui eles são meio quadrados, meio engessados. A gente poderia exportar modelos externos, mais detalhados, mas para uma representação de layout é mais que suficiente. Alguns itens de decoração são poucos, a gente poderia exportar também mais para dentro da biblioteca. Depois eu mostro para vocês como fazer isso. Temos aqui equipamentos de escritórios também, com alguns equipamentos como computadores, impressoras, enfim, com alguns modelos aqui também para a gente poder selecionar. Equipamentos médicos, que no caso seriam cadeiras de dentista, maca de hospital, alguns carrinhos. Esse layout de mobiliário é bem bacana porque a gente consegue criar de forma rápida, por exemplo, plateias, auditórios com cadeiras, algum layout para quarto, sala ou cozinha também de forma bem rápida. Depois eu dou uma olhada aqui com mais detalhe aqui também para você, a gente vai ver isso mais para frente. Temos aqui então alguns tipos de mesas também, com várias opções de modelo, inclusive a gente podendo personalizar os nossos próprios mobiliários, De cozinha a gente só tem no caso essa bancada, a gente pode também ajustar ela. Alguns acessórios como bengaleiros, cabideiro, mobiliários escolares, igual lousa, mesa, cadeira, de cozinha, que nos permite criar uma infinidade de combinações de layout para cozinha, de armário, seja de parede, piso, com fogão embutido, com pia embutido. A gente tem uma série de variedades aqui. Saúde e recreio. Esses objetos eles são voltados para academia, parte de lazer e outras coisas do gênero. Utensílios, que tem a ver com alguns acessórios de cozinha também, como micro-ondas, refrigerador, chaleira, cafeteira, com algumas opções também, cooktops.
enfim. Na 1.3, né, a gente já viu que são as janelas de clarabóia, a gente já tinha visto isso anteriormente. Ou não, acho que eu mostrei só de janela, né? Essa opção de clarabóia, ela fica aqui também na nossa barra de tarefas, né, de ferramentas. Nós temos aqui algumas opções, ó, de clarabóias, né, de modelos diferentes para a gente poder utilizar também, no caso, se a gente quiser, né? Mansardas também, se for o caso de uso, muito usado nos Estados Unidos. Estrutura da construção, nós já vimos essa parte onde vem todas as partes de estrutura, a gente viu na aula de vigas e pilares. Construção e especiais, nós temos jogo de calhas, escadas, algumas formas geométricas básicas caso a gente necessite para fazer algum tipo de desenho, de representação, fogões e lareiras, né, chaminés, alguns tipos de bandeiras, né, para portas e janelas, painéis solares, né, e venezianas, né, no caso alguns modelos de janela e porta já dá para poder colocar embutida neles, mas tem ele separado aqui também. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1.6, nós temos aqui unidades de aquecimento e refrigeração, né, de ar condicionado, elevador e escada rolante, alguns equipamentos sanitários como vaso, onde a gente pode escolher o tipo de bidê, de mictório, de vaso sanitário, que também tem uma variedade de opções, sanitário PNE, né, acessível, de canto, algumas peças de banheira e cabine de chuveiro, divisórias para sanitários, no caso aqui públicos, né, a gente tem também, sendo que todos eles são ajustáveis, a gente pode personalizar da forma que a gente bem entender. Lavatórios, onde a gente tem o armário embutido, balcão ou simplesmente o lavatório, a gente pode escolher o tipo de torneira e outras opções disponíveis para eles. Os modelos de pias, né, torneiras e bebedouros, também temos inclusive kits de chuveiro aqui. A gente não tem o padrão normal nosso aqui no Brasil, tem isso aqui, mas para representação não tem problema utilizá-los também. Itens elétricos, a gente só tem um interruptor, né, mas a gente pode escolher aqui diversas formas para esse interruptor, né, de uma ou duas tomadas, enfim. Projetos de combate a incêndio, né, a gente pode fazer também usando alguns dos elementos paramétricos do ArchiCAD. Reservatório e sistemas renováveis, né, como energia eólica, tanque de águas pluviais, o próprio painel fotovoltaico aqui novamente. Na 1.7 nós temos alguns elementos 2D, como essa cota de elevações, eu não vejo muito sentido usar ela, sendo que nós temos a automatizada, então não faz muito sentido. Algumas nuvens para poder fazer anotações, nós também temos a ferramenta de anotações, então é só para um caso muito específico para se utilizar elas. Blocos de plantas, nós temos dentro do ArchiCAD uma biblioteca de vegetação, então isso aqui seria só em casos também extremos, né? A gente tem já a biblioteca, então não sei se seria útil. Aqui em objetos de símbolos elétricos, né, nós temos sinal termostato, algumas simbologias de elétrica, né, de interruptores, ó, luminárias, como ver os pontos de tomada. Dentro do template que eu estou disponibilizando para vocês tem algumas simbologias também que dariam para ser usadas. Elas não são paramétricas, né, óbvio, mas dariam para ser usadas também. Alguns símbolos gráficos, né? A gente tem, por exemplo, aqui para fazer estacionamento, algum tipo de representação seria interessante fazer. Símbolos mecânicos, a gente poderia utilizar também, de veículos. Lembrando que são símbolos 2D, eles só aparecem na representação 2D, ele não aparece no 3D. Na versão 2 aqui, na ponto 2, nós temos os melhoramentos, né? No caso são equipamentos de esporte. Jardim, que é onde entra a nossa vegetação. O ArchiCAD ele tem dois tipos de vegetação, que é a 3D e a 2D. Sendo que a 3D são as vegetações que tem essa sombra no fundo. E as que não tem a sombrinha no fundo, elas são
2D, é apenas uma foto chapada. Mobiliário urbano, a gente tem alguns equipamentos aqui de praça, né, uns elementos aqui mais simples. Pessoas e veículos aqui do 2.3, nós temos também só o contorno, para caso de composição de um corte esquemático, né, a gente consegue fazer. Temos as pessoas também coloridinhas. E temos os veículos que no caso são 3D, daria até para fazer uma composição de cena. No caso de uma renderização, ou então a gente pode exportar também modelos mais detalhados de fora. E aqui na biblioteca de extensões temos o RoofMaker, né, o RoofMaker. A gente vai ter uma aula no módulo avançado sobre a ferramenta RoofMaker, que é uma ferramenta dinâmica para criação de estrutura e engradados de telhado, né, a gente consegue fazer isso de forma automatizada. E aqui é só uma tabela mesmo de tolerância, onde a gente poderia utilizar, não vejo muito uso para ela, mas temos aqui dentro do ArchiCAD também. Além dessa biblioteca, nós conseguimos incluir novas bibliotecas dentro do ArchiCAD. A gente pode vir aqui embaixo, no gestor de bibliotecas, ou então vir em arquivo, bibliotecas e objetos, gestor da biblioteca. Por padrão, o ArchiCAD vem com essas duas aqui de cima. Essa terceira eu que coloquei porque eu tenho também a versão 22 e as bibliotecas elas perdem a comunicação de uma versão para outra. A gente precisa então usar essa biblioteca de migração. Essa biblioteca de migração ela fica dentro da pasta de instalação do ArchiCAD, no caso lá em C2 ponto, arquivo de programas, Graphisoft, ArchiCAD 23, e tem lá a biblioteca de migração. Você pode escolher quais bibliotecas você quer importar. No meu caso eu importei a 22, você pode ver ali que ela é referente ao ArchiCAD 23, só que a gente está importando aqui todos os objetos do 22. Para adicionar novas bibliotecas, é só clicar em adicionar e escolher a pasta. Observe que a gente está aqui no ArchiCAD 22. A biblioteca de migração que eu falo é essa. A gente tem a opção aqui de escolher as versões anteriores, né? No caso eu escolhi do 23 e não do 22. E nós podemos também buscar bibliotecas online do BeamCloud. A biblioteca do ArchiCAD 22 aqui de migração também, tá vendo que elas foram adicionadas. Enfim, e a gente pode também às vezes comprar um bloco de biblioteca caso você queira, né, e adicionar aqui dentro. Eu mesmo tenho um, é bem simples, né, foi bem no início quando eu comecei que eu resolvi comprar, nem era tão necessário assim. E então, para os casos de adicionar, é só vir aqui e adicionar ela sem nenhum problema. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, eu aguardo vocês no próximo e até mais. Tchau, tchau.